Olá, eu sou o acadêmico Matheus Barquegueira. Estou aqui para apresentar meu estágio de número 3, meu último estágio e também a última matéria que estava faltando para finalizar esse curso, tá? Nesse meu estágio, eu utilizei a área de concentração Novas Tecnologias do Ensino de Química, com o tema mais focado na importância de um aluno protagonista. Eu não estou com a minha câmera ligada porque eu não consigo ligar minha câmera, infelizmente, mas ah, então irei fazer minha apresentação apenas por áudio nesse momento. A justificativa do meu estágio, focado em uma nova forma de ferramenta de tecnologia de aprendizagem, vem dos seguintes dados que já trabalho já uns 2 anos com eles, que é o seguinte: desde a pandemia, o Senado Federal resolveu apurar alguns dados e notou-se que nas 68 mil pessoas que foram entrevistadas, elas possuem problemas de ansiedade, uso exagerado de redes sociais, exaustão ou cansaço constante. Isso também demonstra que os nossos alunos atuais eles estão cada vez com menos tempo de concentração. Se eles estão mais acostumados a usar redes sociais e de forma exagerada, eles também estão mais acostumados em ter um tempo de concentração menor, porque nas redes sociais os vídeos ou coisas do tipo que eles estão assistindo tem um tempo muito curto, geralmente de 2 minutos, 1 minuto ou até menos às vezes. Então uma aula que dura de 40 a 45 minutos é um tempo muito maior que isso. Então qual que é a necessidade do professor? Conseguir, nessas aulas que agora são novamente presenciais, já há algum tempo, conseguir resolver o problema em que existe mais irritação e desfoque dos alunos. Nesse sentido, que a ideia é trazer novas ferramentas, utilização principalmente da tecnologia, já que esses jovens estão tão conectados, por que não usar essa conectividade para a sala de aula também, para tentar melhorar o foco, para trazer esse aluno na sala de aula. Então, os meus objetivos nesse estágio da temática são o seguinte: através das citações de Paulo Freire, que foi Paulo Freire e Piaget, provavelmente os intelectuais que mais cercaram a minha busca de pesquisa. A ideia é o seguinte: utilizar a tecnologia como parte integradora do aluno com a aula, captando a atenção dele, diversificar as metodologias de ensino, evitando uma sala de aula monótona que dissipa a atenção dos alunos, e transformar a aula em um acontecimento, de modo que os alunos sejam protagonistas do próprio aprendizado. Então, eu traria a ideia de o aluno ser protagonista agora de uma forma muito diferente, que é ele ser protagonista através da tecnologia, ele poder especificamente participar da aula através da tecnologia. A tecnologia que eu mais vou enfatizar, que mais enfatizar nos meus projetos e no paper, é sempre a gamificação. A gamificação, os jovens estão acostumados com o mundo dos games, então trazer a gamificação às vezes até sem necessariamente ter muita tecnologia, já é uma forma de trazer esse aluno para a sala de aula. Então, além de Paulo Freire, que eu já citei, com educação libertadora, aluno protagonista, usar as tecnologias para que os alunos possam construir o próprio conhecimento científico, também trago ideias de Piaget, que os conceitos e ideias são formados quando os alunos fazem parte da construção dele, e também o cone de aprendizagem de Edgar Degas, que diz que quando quando o aluno ele faz e diz, ele conversa sobre o assunto, ele pratica o assunto, diz que ele consegue aprender muito melhor dessa forma, né? Então, juntando as ideias de Edgar Degas, que você pratica e faz, aliás, de Paulo Freire, onde você transforma o aluno
do protagonista, assim como o Piaget, que é através das experiências que o aluno vai conseguir construir o próprio conhecimento. Isso tudo foi utilizado tanto como justificativa como fundamentação teórica para trazer a ideia que é muito vantajoso para o professor e para o aluno trazer novas metodologias para o ensino, utilizando tecnologias, né? Então, a metodologia do estágio foram 20 horas de observação e 5 de regência, todos realizados na Escola Marcolino. A professora do meu estágio foi a Raquel Boregon, mestre em Ciências e Tecnologia de Alimentos, graduação em Engenharia de Alimentos, licenciatura em Química. E também a regência foi... Tanto a observação quanto a regência foram realizados os 3 períodos, matutino, vespertino e noturno. E o recurso tecnológico que eu utilizei, por ser uma escola bem defasada de tecnologia, foi principalmente o Kahoot e o PHE de Colorado, que é um simulador que traz várias experiências de química que podem ser interativas ou até às vezes só demonstrativas, né? Mas o que mais interessa nesse contexto agora são as que têm interação dos alunos, como a ideia de construir um átomo, ou descobrir qual que é a carga do átomo. Tudo isso tem ali nesse site, é muito interessante de ser utilizado. Um adendo é que eu já trabalho nessa escola faz um ano, desde o ano passado já eu trabalho, eu sou professor não habilitado lá na escola, eu dou aulas de química e de física às vezes também. Então eu já, além da experiência do estágio, também tenho a experiência de já trabalhar lá como professor, como não habilitado lá já há um ano também. Então, na observação, o que é nítido é que a escola é uma escola do estado de Santa Catarina, uma escola que já tem um prédio bem antigo, tem poucos recursos tecnológicos em sala de aula, geralmente com um data show, não possui notebooks para os professores, é sempre com o computador pessoal do professor que ele consegue utilizar ferramentas tecnológicas. Existe sim uma sala de informática, mas é necessário sempre marcar a aula, tem toda a questão de levar os alunos até lá, então nem sempre uma atividade é viável lá quando você quer algo mais simples, como por exemplo o Kahoot. Além disso, o livro didático é utilizado pelo MEC, eles têm uma cantina, nutricionista, são 15 minutos de recreio. As turmas geralmente têm 20 alunos em média, porque tem turmas que tem 24, tem turmas que tem 15, tem turmas menores e maiores, mas a média geralmente está em 20 alunos e dificilmente tem alunos fora da idade. No primeiro ano que foram na regência, os alunos estavam todos dentro da idade que eles deveriam estar, certo? Na gestão, temos assessoras, secretários, coordenadores, diretores e professores. À noite o número de professores é bem reduzido, até porque são apenas 70 alunos, se não me engano, no período da noite, mas durante o dia esse número já aumenta bem mais. Sobre as minhas aulas, foram 5 aulas, como eu disse. Os assuntos das aulas foram números atômicos, prótons, isótopos, isóbaros, distribuição eletrônica, ligações químicas, né? Foram essas 5 aulas que eu apliquei. E o que acontece? Como os alunos, eles claramente possuem uma grande defasagem, as aulas foram bem mais lentas, tanto que o plano de aula 1 e 2, que foi realizado com a mesma turma à noite, o conteúdo é quase o mesmo, a diferença ali é só que nós temos isótopos, isóbaros, isótons eletrônicos a mais, mas o resto é todo o mesmo conteúdo, porque em uma aula de 45 minutos não é possível realizar a aprendizagem que eu gostaria que fosse realizada, né? Por conta da defasagem dos alunos. Mas, para reverter isso, foi utilizado uma aula a mais e principalmente, como eu falei, os recursos eletrônicos. No início,
Na aula eu utilizei o quadro branco, escrevi no quadro, eu geralmente costumo escrever de forma mais reduzida, até porque como os alunos eram do noturno e como eu trabalho lá no noturno, já conheço eles, já sei que eles possuem uma grande dificuldade, porque muitos alunos às vezes não têm mais uma vontade de estudar, outros já estão trabalhando o dia inteiro, então ainda estudar à noite acaba sendo bem cansativo, então a ideia é sempre tentar deixar o conteúdo mais leve para os alunos, né? O mais leve possível. Mas o que acontece então? Como forma de tecnologia, como eu falei, usei o Kahoot e o PHAT. Nas questões ali dos átomos, foi o PHAT colorado porque ele permite a gente construir átomos ou descobrir qual átomo é através de algumas dicas, por exemplo, quantidade de prótons ou de elétrons que possui. Então, é uma forma de conseguir interagir e ver se os alunos entenderam a ideia do conteúdo. Já na questão das outras aulas de distribuição eletrônica e ligações químicas, todos os conteúdos de química, até porque é o início da química, primeiro ano, eles precisam de muito treino, né? É muito treino, então foi também disponibilizado lista de exercícios, tanto nos planos de aula 1 e 2 também. Eu colocava os exercícios no quadro para os alunos poderem resolver. E também no treinar através do Kahoot, que é uma forma de competição, já que esses alunos utilizam bastante o celular, eu faço com que eles usem o celular na sala de aula para competir no Kahoot. Então foi dessa forma que foi trabalhado todos os programas de aula para que os alunos estejam mais imersivos nela, porque o que acontece também é que os alunos ali do noturno eles têm liberdade de usar o celular na sala de aula por questões da gestão, então é bem comum que eles fiquem bem distraídos ou às vezes só ignorem a aula e fiquem no celular. Então são alguns problemas bem grandes que eu tive na vivência de estágio, assim como eu tive quando eu trabalhei aula desde o ano passado, e que os alunos eles muitas vezes não estão nem aí para a aula, né? Então a ideia de trazer essas ferramentas é para tentar fazer com que os alunos larguem as redes sociais, prestem atenção na aula, né? Então a vivência do estágio trouxe essa perspectiva que é uma perspectiva bem ruim, mas é a realidade dos alunos. Então a gente tem que dar um jeito de resolver esse problema. Durante o dia e durante a tarde é um pouco mais tranquilo, porque a cobrança dos alunos ela é maior. Então eles também não trabalham durante o dia, o que facilita, eles estão menos cansados para estudar durante a aula comparado aos alunos da noite, né? Então as minhas referências foram essas, eu agradeço ao Unicel pelo todo o apoio. Como eu disse, é minha última matéria, eu já trabalho como professor desde o ano passado, então eu me sinto muito preparado para seguir agora, depois de realizar 3 estágios, de estar 1 ano trabalhando como professor, eu já me sinto muito mais preparado, tendo toda essa vivência, sabendo quais são as problemáticas que nós temos na docência hoje em dia, ferramentas para tentar resolver isso, já trabalhar um assunto que o tema do estágio e tudo mais me dá um suporte para eu trabalhar com isso durante os anos, porque a realidade vai ser essa, isso não vai mudar, não vai. A tendência talvez seja até piorar, porque cada vez mais a tecnologia está mais presente e cada vez mais cedo. Existem muitas crianças hoje em dia que já usam o celular, então quando esses alunos chegarem no ensino médio, talvez eles sejam bem mais dependentes que os alunos que nós temos hoje em dia, né? Então, esse é um tema muito atual e que vai perpetuar por muitos anos, né? Então, eu agradeço todos os anos da Unicel, agradeço pelo suporte e agora espero que dê tudo certo ao longo dos anos. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos e é isso.